Capítulo 17. Passaram-se horas até que o canil ficasse enfim silencioso. Alec se levantou da cadeira giratória de couro preto do escritório e entrou no corredor. A destruição na área principal era total. Sangue e peles cobriam a superfície toda. Pouquíssimos dos filhotes permaneciam em forma reconhecível. A maioria se reduzira a pedaços. Apenas 2 eram capazes de movimento. Um débil retorcer da cauda e de orelha. Estariam mortos dentro de minutos devido à perda copiosa de sangue. Alec tentou passar para o cercado subterrâneo dos cães, mas foi impedido por mais um alarme. Ele poderia se deslocar livremente apenas se estivesse dentro, do mesmo modo como fora capaz de se mover no interior do canil. Era a parte de ganhar acesso que causava problema. Retornando ao escritório, ativou os elevadores hidráulicos nas jaulas e pulou para o mais próximo. Foi baixando até o labirinto, suas narinas ardendo com um cheiro forte de morte e decomposição que permeava o espaço. Moveu-se com cuidado através do vasto complexo subterrâneo que se achava mal iluminado e mais frio que o canil acima. As paredes ali eram de metal, o forro coberto de canos era baixo e o chão era de concreto mais polido. Alec praguejou ao encontrar um tanque de nitrogênio líquido onde embriões vinham sendo armazenados. Nem quero saber como Charles conseguiu os ingredientes para fazer essas coisas, resmungou para si mesmo. Ele vasculhou o aposento, que parecia um laboratório, e encontrou um componente de aquecimento. 5 minutos antes, as várias latas que continham as fibras dos embriões foram dispostas em uma bandeja de metal depositada sobre uma placa quente. A Alec não iria correr o risco que pudessem ser resgatadas. A última coisa que o mundo precisava era de uma legião de agressivos e devoradores cães infernais, que os marcados não podiam destruir, vagando por toda parte. Ele preferia incendiar o lugar, mas, até que matasse Charles, não pretendia arriscar a provocar nenhum sinal de fumaça, literalmente falando. Satisfeito por ter sabotado a operação de procriação, Alec tomou o túnel subterrâneo que levava à garagem da residência de Charles. Por causa da estrutura construída acima de uma pequena elevação no centro da comunidade, o Alpha se mantinha protegido contra seus inimigos e capacitado a visualizar a extensão de seu domínio. De fora, a casa era majestosa e linda. Tijolos cinzentos cobriam o exterior, que se distinguia por 2 escadas de canto, formando pequenas torres que ligavam os 3 andares. Um amplo gramado verde artificial e imitações de lampiões de gás que se enfileiravam no passeio da entrada dava ao imóvel uma qualidade romanesca. Um escudo de armas com um diamante negro decorava o espaço acima das portas duplas da frente. Não havia nada que revelasse aos mortais que um demônio governava ali, ocupando seu tempo em silêncio até que pudesse tentar destruir o mundo. Detendo-se por um momento, Alec avaliou a situação. Embora houvesse muitos mortais que passavam pela comunidade fechada, carteiros, jardineiros, limpadores de piscina, babás e uma ocasional patrulha policial, não teria sido fácil chegar ali como um marcado. E chegar aos filhotes então? Isso teria sido impossível. No entanto, Jeová lhe dera essa missão. Uma missão cuja execução ele precisava dos dons de um arcanjo. O senhor trabalhava de maneiras misteriosas. Alec entrou no banheiro de hóspedes do primeiro andar. O fedor de almas apodrecidas era esmagador na casa, como era de esperar. Cada membro do grupo atravessava regularmente esses corredores. E Charles, um lobo sem companheira, era conhecido por seu insaciável apetite sexual, o que mantinha uma grande quantidade de mulheres à disposição. Foi por isso que Alec começou pelo quarto principal. O domínio privado do Alfa do grupo Diamante Negro era apropriado a um lobo. Paredes revestidas de madeira,
Carpetes de couro curtido e cortinas verde floresta davam a impressão de grandes espaços ao ar livre. Como Alec esperava, duas mulheres se espreguiçavam ali, nuas e decoradas com detalhes que revelavam uma como bruxa e a outra como uma loba. Um console aos pés da cama estava erguido, revelando uma televisão oculta. Elas se mantinham ocupadas demais dando risadinhas com o programa de entrevistas para perceber-nos parado nas sombras da sala de estar às escuras. Charles estava ausente. Alec continuou se movendo, indo de quarto em quarto, ficando mais inquieto a cada instante. A não ser pelos empregados, a mansão parecia vazia. Onde diabos estariam todos? Quando um Alf estava na residência, seu lar costumava se manter lotado. Parando no escritório, Alec vasculhou a escrivaninha, mas não encontrou nada digno de nota. Apenas listas, planilhas, registros de acasalamento e nascimento. Os instrumentos de um pacote de saúde. Portanto, retornou ao quarto de dormir, adotando uma posição sentada no topo da televisão do console com as pernas balançando à frente dela. Abriu suas asas de ébano, com pontas de ouro para as mulheres nuas. Elas gritaram. Ele derrubou a loira de cabelo espetado com um simples raio de luz, que partiu da ponta de seus dedos até o peito dela. Saltou sobre a morena e cobriu-lhe a boca com a mão. Ela ergueu para ele seus olhos de avelã cheios de horror arregalados. Qualquer demoníaco com o mais básico dos treinamentos saberia o que esperar. Solte um uivo, ele advertiu soturno, e eu esfaqueio seu coração com uma espada coberta de chama prateada. Faça que sim, se você entende. Ela moveu a cabeça na afirmativa, seus cachos desgrenhados se espalhando num belo rosto. Onde está Charles? Ele retirou a mão. Saiu. Você devia tentar me dizer alguma coisa útil, ele murmurou. Tal como para onde ele foi. Não sei, Caim, eu juro. Ele saiu correndo. Por quê? Seja qual for a razão, tinha que ser importante. Quando Charles está em pleno cio, ninguém pode detê-lo. O que foi dito para atrair sua atenção? Devon, nosso beta, falou que ele tinha uma ligação importante, algo sobre Timothy. Quem é Timothy? O filho dele, ela engoliu em seco, aquele que você matou. O olhar de Alec se estreitou. Você entreouviu ligação? Ela apontou para a sala de estar. Ele a recebeu ali. Não pude ouvi-lo, mas Charlie anotou alguma coisa. Depois se vestiu e pegou uma muda de roupa. É tudo que eu sei, eu juro. Uma jura de demoníaco valia tanto quanto o papel higiênico usado, mas o cheiro de medo da loba era potente. Se houvesse alguma coisa que se assemelhasse à verdade com os demoníacos, eram que eles fariam qualquer coisa para salvar a própria pele. Há quanto tempo? 20 minutos, talvez. Tocando o pescoço dela, ele lançou uma onda de poder que a deixou inconsciente. Saltou da cama e foi para a sala contígua. Havia ali uma pequena escrivaninha com um telefone fixo fora de moda, um bloco de papel em branco e um lápis. Esperavam pela próxima anotação ou mensagem, enquanto uma lâmpada da escrivaninha permanecia desligada e posicionada de modo bizarro, como se houvesse sido posta de lado às pressas. Ele pegou o bloco e o lápis, esfregando a ponta do grafite ligeiramente sobre a página. Alec revelou a impressão das mensagens anteriores. À direita, do comissário. À direita, do soldado Michele. À esquerda, do caminho da guarnição. Van branca, Suburban preto. Direções para o duplex onde Eva ficava, mas por quê? O consenso era que Charles era o responsável por aterrorizar a classe de Hagel. Se isso fosse verdade, porque ele vinha notando a localização de Eva, como se não soubesse. E porque aquela informação que ele já deveria ter o fizera deixar na cama duas mulheres ansiosas por sexo. Alec voltou ao motel e liberou Gisele, que ele havia algemado na pia outra vez. Vamos lá. Ela ficou em pé, desordenadamente, e arrancou a mordaça na boca. Ele está morto.
Ainda não, mas os filhotes sim. Todos. Seu tom era ao mesmo tempo assombrado e horrorizado. Sim. Oh, cara! Um toque de alarme o atingiu. Uma onda rolante de emoção que vinha de Eva, que o interrompeu em meio aos passos firmes. Alec procurou por ela, mas a sensação foi embora tão depressa quanto viera, deixando atrás de si uma silenciosa e pacífica tranquilidade. Vamos logo, ele ordenou, pressionado pela impaciência do mistério. Para onde iremos? Monterrey. Ele retornou ao quarto. Oba! Gisele bateu palmas. Isso é no sul. Finalmente vamos para algum lugar. Não fique alegre demais. Ele a tocou e tentou ir para o outro quarto, só para ver se tinha o poder de mover os dois juntos. Alec fez a viagem. Ela não. E ele voltou ao quarto praguejando. Os olhos de Gisele estavam acesos de diversão. Não funciona com demoníacos. Nossos piolhos não viajam bem com anjos. Terei que deixá-la aqui, então. Ele deu uma olhada para o relógio. Passava um pouco das 4. De modo, como as coisas vão indo, poderemos estar mortos logo. Você deveria sair para fazer alguma coisa que quiser antes de pifar. Ah, arcanjos não podem morrer, e você não se livrará de mim. Caim da infâmia se tornou Caim o arcanjo. E calhou de eu estar por perto quando isso aconteceu. Já estou metade morta. Ao menos ao seu lado tenho uma chance de salvar a outra metade. Alec tirou dos bolsos a chave do carro e colocou-as na cômoda. Arcanjos não são invencíveis. Bem que poderiam ser, ela zombou. Depois de um silêncio atônito, permeou o espaço entre os dois. Espere um minuto. Alguma coisa aconteceu com um deles, não foi? Com qual? Você pode ir a Anaheim e eu os informarei que está indo. É por isso que você é um arcanjo agora, não é? Alec separou um pouco de dinheiro e o colocou junto às chaves. Pegue tudo que está aqui e leve com você. Não quero voltar para cá se puder evitar. Caim, maldição, conte para mim. Ele se moveu para o quarto adjacente e deu uma última olhada ao redor, rezando para que não estivesse esquecendo nada. Com a enormidade de informações a percorrê-lo, dos treinadores abaixo e dos serafins acima, ele mal conseguia manter os pensamentos em ordem. Você é uma máquina, ela gritou. Não se importa nem um pouco com o que isso significa? Não estou preparada ainda para o fim do mundo. E alguém pode ir lá estar preparado para isso? Ele retrucou irritado pelo desabafo da quimera. Gisele contornou e olhou em seu rosto. Mãos nos quadris delgados, ela perguntou. Quem me... Que me diz daquela mulher com quem conversava ao telefone na noite passada? Eu ouvi o tom da voz dela. Ela é especial para você. Você se importa com o fim do mundo, com o que o fim do mundo significa para ela? Alec parou e suspirou aborrecido. Examinar seus sentimentos por Eva era como tentar ver através do vidro nevoado. Sabia que eles estavam ali, podia ver as sombras e os vultos, mas os detalhes estavam perdidos para ele. Era como ganhar sua sobremesa favorita e descobrir que estava sem apetite. Bem, Alec foi sincero. Eu me importo com o que acontece para ela. Havia mais do que sexo e amor envolvidos em seus sentimentos por Eva. Respeito e admiração, afeto e nostalgia. Os melhores dias de sua vida foram passados ao lado dela. Ser um arcanjo não mudava tudo. Gisele fez que sim. Muito bem, então. Diga-me o que está acontecendo para que eu possa ajudar. Alec relatou o mínimo exigido para colocá-la a par, enquanto ao mesmo tempo tentava chegar até Eva. Ela parecia estar cochilando. Era agora uma lousa vazia, pairando no espaço entre a consciência e o sono REM. Alec franziu o senho, pensando se o pânico que sentira vir dela um momento atrás, não havia sido parte de um sonho. Como nunca antes dividira uma conexão como essa com ninguém, não estava certo de como funcionava. Ele tentou chegar a seu irmão e o descobriu despreocupado com Eva, muito além do que Alec esperaria. Abel expeliu com força. Fique fora de minha cabeça, Caim, antes
que eu o encontre e o mate. Alec lhe enviou o equivalente mental a um dedo erguido. Uau! Gisele afundou na cama. Não posso garantir que serei de alguma ajuda, mas com certeza tentarei. As sobrancelhas dele se arquearam. O que aconteceu com a quimera, que achou que estávamos numa missão suicida? Envolveu-se amorosamente com um arcanjo. Isso mudou um pouco as coisas, você sabe. Faça as malas. Vamos partir às 5 horas. A reunião de conferência foi anticlimática. Raguel, lógico, estava ausente. Sua substituição foi um fracasso. A conexão de Sarah era precária. Ficou resolvido o adiamento da maior parte da conferência até que todas as 7 firmas pudessem ser representadas. Reed deixou o interior lotado do duplex para ir ao estacionamento. Tentava descobrir um meio de manter Eva fora de cidade qualquer que não fosse amarrá-la, quando uma voz feminina surda atraiu sua atenção. Ei! Ele voltou a cabeça e viu a loira. Izzy, a garota gótica, se aproximar. Os dedos dela estavam enfiados nos bolsos de sua saia preta, os olhos meio encobertos. Ei, para você também. Soube que Caim esteve aqui mais cedo. Você não perdeu nada. Ela deu de ombros. Eu já o conhecia. Lamento. Um sorriso se ergueu no canto de sua boca. O olhar dele pousou ali. Seus pensamentos retornando ao que aquela boca fizera por ele uma vez. A lembrança teve tanto impacto quanto lembrar-se de cortar o cabelo. Conveniente e boa para a vaidade, mas não necessária. Bem que Reed gostaria de dizer o mesmo sobre Eva. Não foi tão ruim, ela disse, seu olhar fixo no dele. Na verdade, foi muito bom. Reed gelou, absorvendo a insinuação com desconforto crescente. O sotaque dela era alemão. Você é da Alemanha. Saraquiel lhe grunhiu. Foi marcada por uma de seu grupo, sim. Quando? Há poucas semanas. Cheguei à Califórnia no dia em que a classe começou. E a que firma você está ligada quando a classe terminar? O sorriso dela se ampliou. A essa. Reed esfregou a nuca. Na ordem normal das coisas, Izzy teria tido entre 1 a 7 semanas para se estabelecer em seu novo país, e sua nova firma teria sido designada para um abrigo, recebido um veículo e uma conta bancária, levada para conhecer a cidade e tido uma excursão na Torre de Gadara antes de começar a treinar. Em alguns casos, os marcados eram transferidos para suas novas firmas, depois mandados de volta aos seus países para treinamento, se fosse assim que o programa estabelecesse. Porém, seguir esse tantinho de protocolo não teria colocado Izzy na mesma classe de Eva. Nada era coincidência. Sarah sabia do passado de Izzy e a pusera no lugar contra Eva. A seleção da garota era a mão de Deus, mas usá-la como um fator de irritação era puramente coisa de Sarah. Você não está feliz com isso, Izzy murmurou. Por que me importaria? Sarah acreditou que você ficaria feliz, mas também eu não acho que ela sabe o que você sente pela namorada de seu irmão. Reed manteve-se impassível, a despeito da alfinetada dela. Você chamou o nome de Eva quando veio. Ela apertava o cerco ao fazer rodeios. Ele não tinha tempo para isso. O que você quer? O mesmo que você. Caim distante de Rollins. Ele deu uma risada. Ninguém lhe contou que Caim foi promovido a arcanjo? Ele é incapaz de dar a mínima que seja para qualquer uma de vocês. Não preciso que ele me ame, só preciso que me dê um orgasmo. Suas pálpebras bateram coquetes. Você e eu podemos ajudar um ao outro. Vendo as semelhanças entre Izzy e Sarah, Reed se enfureceu. Com as asas bem abertas, arremeteu na distância entre os dois, seu rosto contorcido pela ira dos anjos. Ele a pegou pela garganta e ergueu-a do chão.
Os olhos dela se regalaram em seu rosto pálido. Seus lábios borrados se abriram num esforço de respirar. Numa voz terrível, ele advertiu. Você esqueceu o seu lugar. Nós não somos iguais. Eu não quis dizer. Mantenha a distância de Eva. Você não fará nada contra ela, nada. Sua mão livre se ergueu e espalmou o rosto dela, o polegar pressionando seus lábios e borrando sua boca com o roxo do batom. Ou terá que se ver comigo. As mãos dela envolveram os pulsos dele. Talvez você terá de responder a Sarah. O aperto em torno do pescoço dela se intensificou. Abel! O tom agudo de Montevista chamou-lhe a atenção. O que você está fazendo? Reed jogou Izzy na grama que cercava o passeio. Ela se esborrachou, mas ele sabia que a garota não ficaria humilhada por muito tempo. Ele encarou o guarda, forçando-se a assumir uma fisionomia menos assustadora. Parece que é a senhorita Slayer, Montevista disse soturno. Parece que a senhorita Slayer tem muito tempo livre. Você teria alguma coisa com o que ocupá-la? Montevista fez que sim. Venha comigo, Slayer. Izzy se levantou e arrumou a saia. Seu sorriso lento, com o batom todo borrado, foi macabro e serviu como advertência para Reed. Como para Sarah, a vida era apenas um jogo para a garota gótica. A manobra, o planejamento, a vitória. Caim não passava de um prêmio a ganhar, assim como Reed. Seria apenas mais um em sua lista. Contraindo as asas, ele se afastou. Merda. A presença de Sarah apenas aumentava a tensão. Caim estava fora de ação, mas os obstáculos no caminho de Reed não haviam diminuído, apenas mudado. E as mulheres eram muito mais dissimuladas que os homens. Ele olhou para a casa do outro lado da rua e voltou a atenção para o problema mais premente. A ruiva. Michelle saíra com uma filmadora, o cão dinamarquês e o marcado escocês, Callahan, o boneco do Ken. Estavam ali por perto. Michelle parecia estar filmando o bairro, ou para o programa, ou para a diversão. Contudo, o que preocupava Reed era Callaghan. A classe devia estar dentro da casa, ajudando Hank com a preparação de provas. Observar os muitos deveres do Departamento de Projetos Excepcionais era parte do treinamento. Por que Callaghan não estava participando? Ele deixou de lado aquele pensamento. A paranoia de Eva o enchia de suspeitas também. O fato era que Callaghan era um homem e Michelle era bonita e possivelmente disponível. No lugar do marcado, Reed também decidiria que transar com uma ruiva gostosa era mais divertido que ficar com Hank e suas poções. Sentindo o olhar fixo de Reed, Callaghan o fitou e acenou. Ele disse algo para Michelle e caminhou em sua direção. Montevista me pediu para ficar de olho neles. Callaghan explicou quando chegou perto de Reed. Para que não se extraviem por aí. Ela é bonita. Callaghan sorriu. É mesmo. Ela queria ver cidade qualquer agora, para alguma filmagem à luz do dia, mas eu acho que é dissuadir. Onde estão os outros? Dentro da casa. Reed fez um som exasperado. Essa coisa toda está totalmente bagunçada. Nós não temos o tempo ou os recursos para ficar dando de babá para eles. Os sons inconfundíveis de vômito precederam o súbito aparecimento da marcada francesa, Claire, a figurinista, cambaleando de uma esquina. Ela parou ao vê-los e engoliu em seco. Nunca pensei que eu desejaria ter a capacidade de vomitar, ela disse. O que houve? O olhar de Reed se ergueu para o lado da casa de onde ela emergia. Os investigadores do DPE estão analisando o corpo de Richens. Claire se curvou e agarrou os joelhos, inalando e exalando com cuidado. A ânsia de vômito era toda mental, mas, como o Novium, conhecer a causa não fazia a sensação fantasma parecer nem um pouco menos real. Reed sentiu simpatia por ela.
Ele não era apreciador de cadáveres tampouco, sobretudo os horríveis. Tenho que ir embora, ela disse. Odeio esse lugar. Estamos tentando, ele murmurou. Também simpatizo com qualquer que fosse o treinador que ficara com ela. Claire iria precisar de muita ajuda para se aclimatar à marca. Eu o odiava também, ela disse. Quem? Richens. Ele era um babaca. Era mesmo, Callaghan concordou. E agora me sinto péssima por ter pensado assim dele, Claire resmungou. Reed sorriu. Quanto mais teremos de ficar, ela quis saber. Assim que eles se forem. Reed apontou para o outro lado da rua, com uma sacudida de queixo. Podemos ir. O que eles querem? Provar ou desmentir que há atividade paranormal em cidade qualquer. Onde está o Tengu quando a gente precisa de um? Ela se queixou. Uma sensação de déjà vu inundou Reed, como se ele estivesse predestinado a pensar naquilo que explodiu em sua cabeça. Boa ideia. Como? Por que esperar que descubram por si mesmo? Ele olhou para Callaghan. Vamos com eles agora. Nós armaremos alguma coisa para lhes dar a prova de que precisam. E então não haverá razão nenhuma para que permaneçam. Eles não querem provar, Callaghan disse. Estão aqui para desmentir. Eu vi o vídeo que deram a Hollins, Claire afirmou. Não tinha nada. Mais ou menos até a primeira metade. Então eles foram à locadora. E havia uma sombra que parecia um estojo de DVD flutuando no meio do ar. Perfeito. Nesse caso, nós lhe daremos uma explicação racional para o que a outra equipe viu. E eles terminam com o serviço aqui. Posso acompanhá-los? Claire indagou. Não posso voltar para dentro da casa, não agora. Onde está Hollins? Ajudando o Edwards. Ele está pior do que eu. Gostava do Hitchens. E Hogan e Garza. Holden lida melhor com o cadáver. Melhor que o resto de nós. Garza acompanhou Hank de volta à cidade qualquer. Ele tinha que carregar o equipamento. Vamos manter Hollins fora disso. Eva estava mais segura cercada pela classe, os guardas e os investigadores do DPE do que estaria em qualquer outra parte. Callaghan? Reed olhou para o escocês. Ofereça-se para acompanhar os caçadores caçadores de fantasmas à cidade qualquer. Depois os conduz até a locadora. Claire e eu iremos à frente e armaremos tudo. Combinado. Callaghan disparou para o outro lado da rua. Reed voltou sua atenção para Claire. Está preparada para ir? Ela fez que sim. Estou. Ótimo, vamos pegar. Um lobo uivou, um longo, prolongado, som seguido por latidos agudos. O rápido zumbido das hélices de um helicóptero que se aproximava não devia ter perturbado Reed. Não se fosse levar em conta o número de instalações militares na área. Mas o lobo, longe de ser nativo da região, sorá quase, alegre ao ouvir seu ruído, dando boas-vindas. Seu tom causava apreensões. Reed escutou-os. Callaghan? O marcado se virou. Sim. Vá com a ruiva para casa e mantenha o pessoal lá. A urgência no seu tom de voz fez cintilar alguma coisa nos olhos de Callaghan. O marcado assentiu sombriamente e apressou o passo. Eu irei com ele, Claire contrapôs. Ao menos não há cadáveres na casa deles. Sim, vá. Ninguém entra ou sai até que eu diga o contrário. Ela deu um passo à frente, depois olhou para ele, com seus olhos azuis arregalados por trás de seus óculos de armação preta inclinados. Estou assustada, ela sussurrou. Reed estendeu a mão para Claire, tocando seu ombro numa oferta silenciosa de conforto. Você pode fazer o que quer que seja necessário. Deus não a teria escolhido se não fosse assim. Aparentemente reconfortada, ela trotou atrás de Callaghan. Reed girou nos calcanhares e caminhou a passos firmes em direção à casa. Capítulo 18. Eva despertou com um latejar surdo na nuca e um tremor fantasma percorrendo sua espinha. O uivo de um lobo acordara. Fora sonho ou realidade? Ela se revirou, tentando encontrar uma posição mais confortável.
Em vez disso, percebeu que estava amarrada numa cadeira de metal vacilante, com os pulsos atados atrás de si. Uma mordaça estava em sua boca, com um nó que pressionava com força até formar um ponto dolorido por trás do crânio. Ela devia ter tido a cabeça quase esmagada durante o ataque, ou a marca já teria curado a essa altura. Gemendo, fez um esforço para que sua mente se inteirasse das circunstâncias. Sentou-se na semi-escuridão, a luz se infiltrando por duas fendas verticais de cada lado dela. Estendeu uma perna, tentando avaliar a quantidade de espaço ao redor de si, que determinava uma madeira oca que oscilava para fora, o que permitiu fugazmente que mais luz entrasse. Tentou balançar para trás, mas descobriu uma parede às suas costas. Eva se encontrava num armário com portas de trilhos deslizantes, o tipo de móvel que havia no duplex do McCroskey. Estaria ainda na casa que Raguel havia arranjado para eles? Ou fora removida para uma casa vazia? Onde estariam todos os outros? Eva se concentrou na sua superaudição, mas registrou apenas sua própria respiração. Então soou outra vez, inconfundível e arrepiante. Um lobo uivando, no que parecia uma vitória. Um zumbido na periferia de sua consciência cresceu em volume, e ela o reconheceu como um helicóptero que se aproximava. Não havia nenhuma razão para ligar o barulho ao uivo, exceto sua crença instintiva de que estavam conectados. Siga seu instinto, Alec dissera. Usando os pés, Eva forçou a porta do armário em intervalos pequenos, mas regulares. Sua mente estava funcionando bem como sempre, ligando-se a Reed e a Alec. Depois, se encolhendo quando a dor latejava através de seu crânio. Ela gemeu dentro da mordaça, desejando que as mãos estivessem livres para que pudesse examinar a nuca à procura da estaca, que na certa fora enfiada nela. Como diabos iria sair dali? Tentou mais uma vez se comunicar com os irmãos, o mesmo resultado. Dor intensa o suficiente para que temesse a inconsciência. Precisava de uma faca e de um novo cérebro, porque o único que tinha a estava matando. Eva fechou os olhos e pediu, tão graciosamente quanto podia, dadas as circunstâncias, uma espada. Tão melhor seria que essas coisas fossem providenciadas sem a necessidade de implorar. Ou que ela pudesse conseguir uma pistola ao invés de uma espada. Mas ela conhecia o treinamento. O Todo-Poderoso preferia a espada biblicamente coberta de chamas para ter um lance dramático. Intimidação vistosa era um de seus fortes. Eva não dissera a Reed antes, quando ele perguntara, mas a verdade era que ela sempre ficava surpresa quando o pedido de sua arma era atendido. Ela acreditava que o Todo-Poderoso iria empinar o nariz para ela e dizer que a sua falta de fé havia testado a paciência dele mais de uma vez. A possibilidade não inspirava confiança. Para sua sorte, esta vez não era, como aquela em que Deus a deixava entregue aos lobos. A espada se materializou em sua mão. Na verdade, era mais como um abridor de envelopes. Eva quase a deixou cair, mas a reteve, com um agarro desajeitado e um grito abafado. Mesmo queimando a corda em torno dos pulsos, ela chamuscou e causou bolhas em sua carne. O cheiro a fez lembrar a agonia que passara no banheiro masculino do estádio e fortaleceu sua resolução. Maldita fosse se deixasse que aqueles putos a matassem de novo. A corda cedeu e Eva soltou a faca cravada em sua nuca. Puxou suas mãos crepitantes para dentro do colo e sentiu o sangue correr para as extremidades como picadas de agulha. A ferida se reparou sob seu olhar, a carne arruinada desaparecendo sob luvas rasgadas, deixando a pele lisa em seu lugar. A dor sumiu num ritmo mais lento, mas Eva pôs de lado. Não tinha tempo para se concentrar em si mesma. Precisava saber onde estavam os demais da classe e tinha também que matar um demoníaco. Arrancando a mordaça da boca, Eva sorveu uma grande porção de oxigênio. Ergueu-se e bateu a cabeça sob a parte de baixo de uma prateleira. Praguejando, ela gelou, temendo que alguém a tivesse ouvido.
pensando se isso importava. O punhal continuou a queimar no chão. Ela podia deter o processo, mandando a espada embora, mas não o fez. Havia mais de um modo de pedir ajuda, e ela usaria o antiquado sinal de fumaça tão bem quanto os meios sobrenaturais. Quando o verniz se derreteu e expôs a madeira vulnerável por baixo, a fumaça começou a subir em aros, empurrando de lado uma das portas do armário. Eva correu para fora e descobriu-se no quarto de dormir, onde fora derrubada. Também achou o corpo, marretado e sem vida, de outro colega de classe. Um grito ficou preso em sua garganta apertada. Atrás dela, a parede de gesso pegou fogo e explodiu em chamas. A projeção etérea nunca era fácil. A concentração exigida para estar em 2 lugares ao mesmo tempo era sempre estafante. Felizmente, a velocidade inerente à caçada e a execução subsequente energizavam. Sem isso, não teria sido possível manter a duplicidade por muito tempo. Em menos de 1 hora estarão todos mortos. Que golpe! Poucas semanas atrás, tudo parecera perdido. Tudo havia sido perdido. Morto, destruído, arruinado. Depois, assim, como uma fênix emergindo das cinzas, as esperanças e os sonhos de todo demoníaco se ergueram dos remanescentes da construção de Upland. Desde aquela noite, eles conquistaram mais do que qualquer demoníaco teria sequer sonhado. Conviveram com o arcanjo, falaram cara a cara com Caim e Abel, se misturando aos demais traiçoeiros de sua própria espécie, e se mantiveram não detectados em meio a tudo isso. Todo o equilíbrio de poder mudara agora. Eles podiam fazer qualquer coisa, ir a qualquer parte. Logo, Abel estaria no inferno. Ele matara Malakai na construção. Merecia padecer os tormentos dos danados. Merecia ver Evangeline Hollins morrer para saber o que era perder alguém que se amava. No entanto, isso não era para ser, ainda. Samael planejava usá-la. Um dia, no entanto, ela seria dispensável também. E da próxima vez que Eva morresse, eles teriam certeza de que era irreversível. Eles cortariam sua bela cabeça e a empalariam no portão do palácio de Samael, para que todos vissem. Seriam heróis reverenciados e temidos em todos os cantos do inferno. Em menos de 1 hora eles teriam tudo isso. Do ponto de vista singularmente privilegiado, obtido para pairar sobre o grupo de caçadores de fantasma, ficava fácil ver Callaghan estava destinado à grandeza. Ele analisava a sala de estar quase vazia, com olhos estreitados, seus sentidos ampliados detectando o corpo etéreo anômalo pairando acima dele e dos outros. Era o único a perceber. Mesmo o cão agitado parecia ignorar a malevolência que aguardava para atacar. A ruiva de saia rosa e roxa analisava fotos de cidade qualquer. Esses ignorantes têm aparência sinistra. Guerra psicológica. A morena, de alaranjado, dizia de sua posição sentada no topo de uma caixa de gelo. Eles poderiam facilmente substituir esses manequins se quisessem, mas aí perderiam o fator desesperador inerente a tê-los deteriorados e cheios de insetos nocivos. Adoro quando você faz críticas. O homem de cavanhaque aos seus pés falou arrastado. Isso me excita. Roger. A morena cutucou sua coxa com o dedão brincando. Só posso imaginar como esse lugar deve parecer ainda pior à noite, com sombras lançadas na mistura. Consigo entender por que os caras do território paranormal ficaram sugestionados o suficiente para pensar que viram alguma coisa aqui. Mas pesquisei a área toda. Embora seja um território de treinamento tanto para militares quanto para a força policial local, não houve nenhuma morte ou acidente fatal aqui. Devíamos ter ido para Alcatraz, Roger resmungou. Pediram que viéssemos para cá. A morena soou exasperada. Teria sido muito feio se partíssemos só porque tivemos uma melhor oferta. O som de um helicóptero se aproximando cresceu em volume, de modo incomum, e atraiu a atenção de todos na sala. Callaghan, em particular,
Ampliou sua posição, como se preparando para uma batalha. Por quê? Ele dá a impressão de que voa direto sobre nós. A ruiva arfava, seus braços envolvendo o tronco. Tenho certeza de que isso é comum numa base militar. Mas o tremor na voz de Claire arruinou qualquer chance de suas palavras serem tranquilizadoras. Eles estavam completamente perplexos. Era tudo divertido demais. A morena se ergueu e caminhou até a janela panorâmica da frente. Soa terrivelmente próximo, quase como se fosse aterrissar. Por estarem distraídos demais, não notaram quando as portas e janelas foram seladas, tanto com travas seculares quanto com feitiços de contenção, aprisionamento. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Não haveria escapatória. Dentro de uma hora, todos eles estarão mortos. O lado masculino do duplex zumbia de atividade. O cadáver pálido de Richens já jazia estendido numa maca desmontável. 2 investigadores do DPE se curvavam sobre seus restos, sondando nos ferimentos abertos para recolher provas e tentar chegar a alguma conclusão. Havia muito a apreciar em Richens. Egoísmo, arrogância, falta de remorso, o modo com que seus instintos haviam jorrado de seu intestinos haviam jorrado de seu corpo como gordas e escorregadias salsichas. Uma vergonha ele não haver sido marcado como seu preço por meias verdades. Richens teria dado um divertido bobo da corte. Ei! Um dos investigadores olhou para o alto com um sorriso, que desapareceu quando viu as manchas de sangue em suas roupas. O que aconteceu com você? Laurel se virou para fitá-lo, seu belo rosto brilhante, mudando de acolhedor para preocupado. Oh, não. Você está ferido. Com destruição em casa com Samael, não havia mais nenhuma necessidade de guardar o sangue do marcado para alimentá-lo com ele. E com a imendente morte dos marcados, não havia mais motivo para esconder quem ele era. Assim, iria saudar o Alfa, conservando sua pintura de guerra, a prova de assassinos, pingando de seu focinho e suas garras. Ele examinou os ocupantes da sala com uma olhada abrangente. 2 investigadores e 2 marcadas estagiárias. Sly e Hogan. 3 guardas e Montevista se encontravam fechados do lado de fora. Callaghan e Dubois estavam do outro lado da rua. Hank, a única possível mosca na sopa, se ocupava em cidade qualquer, junto com mais 2 guardas. Todos esperavam que a ameaça viesse do lado de fora e não do lado de dentro. Ele fez uma encenação, fingindo tropeçar, como se tivesse ferido, e foi amparado pelos braços macios e pálidos de Laurel. Ela era sexy, suscetível à manipulação e abençoada com uma suculenta vagina devoradora, bem do jeito que ele gostava de suas mulheres. Ela abria as pernas toda vez que ele estalava os dedos, e ao fazer isso, espalhara todo o seu cheiro de marcada sobre ele. Solte a garça. A voz de Hollins o deixou confuso por segundos. Depois, um sorriso lento recurvou sua boca. As poucas armas que eles haviam trazido tinham sido guardadas em malas no Suburban, e a habilidade de Hollins com uma espada era medíocre, na melhor das hipóteses. Ele tinha toda a confiança em poder vencê-la. Movendo-se de costas para ela, deliberadamente, porque sabia que a displicência iria irritar uma marcada novata, ele disse: Vamos lá, Bela. Cai fora, Laurel explodiu. Procure seu próprio homem. Você não pode ter todos os homens, Hollins. Slyder se intrometeu. Mulheres. Elas eram seu pior inimigo. Ele não é um homem, Hollins retrucou. Laurel jogou seu cabelo por sobre o ombro. Ora, eu saberia se ele não fosse. Você devia parar com isso, Evangeline, ele afirmou, olhando por sobre os ombros. O Alfa está chegando. Dentro de poucos minutos, tudo isso estará acabado. Estará acabado para você, ela corrigiu.
Eva se ergueu na entrada do corredor, seus olhos escuros duros e cheios de ira, os punhos cerrados. Mas sua carranca denunciou. Ela sabia que ele não era o marcado, mas não quem ele era. Nem se lembrava de sua história juntos. Eva não podia reconhecê-lo sob o encantamento. De que diabos vocês estão falando? Laurel quis saber. Por que você está com tanto sangue sobre si, Antônio? E por que me aperta com tanta força? Não posso respirar. O sorriso dele se ampliou, num arreganhar de dentes. É para matá-la melhor, minha querida. Ele sussurrou apenas para os ouvidos dela. Segurando Laurel com força junto a si, Garza pôs as mãos nos dois lados de sua espinha e estendeu suas garras, dilacerando profundamente seu fígado e os rins. Ela teria gritado se ele não houvesse sufocado seu peito. Laurel olhou para ele com os olhos azuis cheios de horror, seus lábios maravilhosos se escancarando para expelir um último suspiro. Garza inalou fundo em seus pulmões, como se fosse o beijo de uma amante. Seus sentidos animais distinguiram o silvo de uma espada, e ele saltou de lado para evitar, por um triz, a lâmina coberta de chamas lançada sobre sua cabeça. Você é péssima, escarneceu dela. Uma rápida saraivada de lâminas flamejantes disparou na direção dele. Garza deixou cair o cadáver de Laurel e se agachou. Vomitando uma torrente de palavras em alemão, Slyers atracou-se com Hollins. Recuperando o equilíbrio, Garza assumiu sua forma de lobo e arremeteu sobre o investigador mais próximo. Seus dentes perfuraram a jugular antes de os dois atingirem o chão de madeira. O sangue doce, melado, jorrou por sua garganta abaixo e ele grunhiu com triunfo absoluto. Batidas soaram na porta e os guardas gritaram para entrar. A cacofonia criou um requiem singular e provocativo, o que lhe causou o desejo de uivar com alegria, o que fez logo a seguir. Slayer e Hollins continuavam a lutar como duas gatas bravas. A investigadora, que até então apenas observava tudo, tirou uma pistola de sua capa de laboratório e apontou. As balas disparadas penetraram excruciantemente através dos pelos e da carne, mas a camuflagem abrandou a prata, que do outro modo o teria paralisado. Por fim, a pistola clicou várias vezes, sem nenhuma resposta. Percebendo que o peito estava vazio, a investigadora gritou. Garza saltou para a frente e a derrubou para matá-la. Na casa dos caçadores de fantasmas, o som de gritos de pânico na vizinhança atraiu todos para a janela. O grupo ficou ombro a ombro, como uma unidade, expondo as costas ao observar os guardas atravessarem a rua, correndo como formigas. Por que eles não podem entrar? A morena indagou. Olhe para eles, estão batendo nas portas e janelas. Eu deveria estar lá, Callaghan disse, a tensão dominando sua constituição vigorosa. Vá, a ruiva pediu, eles precisam de você. Ele balançou a cabeça. Dê-me a palavra de que ficaria aqui. Estamos bem, a morena insistiu. Nós só... Uau! Que diabos! O tom de Roger era estupefato. Há no mínimo meia dúzia deles. Lobos enormes vinham correndo na direção de cidade qualquer, num grupo coeso. Um grande lobo, com uma incrustação de diamante branco na testa, liderava o grupo. O Alfa estava ali. Após 3 semanas, a hora por fim chegara. Ela o odiara um dia. Detestara-o por criar seu neto como um lobo em vez do mago que ele era. Sua filha, única, morrera dando à luz ao seu filho, e Charles recompensara sua memória ignorando o direito de mago de Timothy por nascimento. Ela fizera tudo o que estivera ao seu alcance de seu poder para fazer Timothy se voltar contra o pai, mas agora ela olhava para Charles como executor de sua vingança. Prontos para morrer? Ela perguntou com doçura. Eles se viraram e a encararam. Callaghan riu com desdém. O quê? Ela sorriu
e matou primeiro o cão, lançando uma bola de pura gélida maldade, que a tola criatura perseguiu e engoliu. O dinamarquês uivou e rolou de costas, estendendo as pernas para o alto e se agitando dramaticamente. Jesus, Claire! A morena gritou. Que diabo você jogou no... Desfazendo o encantamento da francesa, Kenny se revelou sua verdadeira forma e partiu atrás de Callaghan. Ela o atingiu com força suficiente para erguê-lo do chão e bateu com força contra a superfície mais próxima, embutindo-o na parede de gesso. Ele ficou dependurado como uma estrela do mar, sua gola rolê preta ardendo a fogo lento, bem no meio de seu peitoral, um golpe direto. Isso a deixava só com os mortais agora, que estavam paralisados de horror. Ela sorriu e esfregou as mãos. Primeiro golpeou Roger, derrubando os garotos em ordem de nível de ameaça. Os homens primeiro, depois as garotas. Mas, quando ela se virou para a morena, a ruiva sorriu-lhe, derrubando-a no chão. Aturdida pelo ataque inesperado, Kenneth começou a rir. Uma mortal, assumindo o papel de uma bruxa. Era cômico. Depois a ruiva se ergueu e esboçou um sorriso tão satisfeito que fez Kenneth se arrepiar e ficar em silêncio. O traje de rosa e roxo mudou, transformando-se em negro, como se afetado por uma mancha de tinta que ia se espalhando. A cor foi dominando braços e pernas, transformando tudo em longas mangas e saias até os pés. As tranças loiro-avermelhadas se incompredaram, a coloração se aprofundando num matiz mais escuro e vivo que vermelho. As belas feições juvenis se metamorfosearam numa beleza assombrosa. Uma feiticeira. Evangelina estava certa, ela murmurou numa voz masculina rouca, muito em contraste com a aparência tão feminina. Ela garantiu que o traidor viria atrás dos garotos do colégio, se lhes fosse dada a oportunidade. Kenneth soltou um grito sufocado, seu cérebro paralisado em meio aos pensamentos pela total surpresa. O rápido estalar de garras caninas desviou sua atenção e sua cabeça. Seus olhos se arregalaram com a visão do dinamarquês, que crescera em altura para transformar-se num pesado dragão. A mulher de Caim é uma gatinha esperta, ele rosnou. Roger levantou-se do chão, tirando a poeira da roupa. Ele suspirou pelo enorme buraco que se abrira de um lado ao outro de seu corpo. Depois se transformou num elfo de tão ofuscante beleza que Kenneth se apaixonou. Na hora. Alto e enxuto, com cabelo loiro bem claro, orelhas pontudas, olhos azuis e um sorriso cativante. O príncipe era a mais maravilhosa criatura que ela jamais vira. Eu tinha certeza de que a casa e o estacionamento vazios nos denunciariam, ele comentou. Mas você é mais estúpida do que parece. A gravidade da situação dela afundou em seu cérebro atônito, com um horror penetrando no próprio âmago de seus ossos. 3 demoníacos. Não havia meio de ela repelir os 3. Teria que apelar para seu lado sombrio e rezar para que Samael, a fim de que pudessem ser atraídos para a casa. Um gemido escapou da parede e Callaghan despertou devagar. Que inferno foi isso na minha cabeça? Como? Kenny se arfou, sentindo suas esperanças morrerem. Ela poderia ter tido uma chance se apenas demoníacos estivessem presentes, mas com um marcado por perto seria uma tentativa com pouca chance de sucesso convencê-los a retornar ao rebanho. Nós o protegemos com feitiço. Não podíamos deixá-lo pendurado ali para secar. O dragão explicou com sua voz gutural. Nós gostamos dele. O que devemos fazer com isso, Alwyn? A ruiva perguntou, olhando para a morena enquanto apontava para Kenneth. Vamos treinar a marcada em derrotar bruxas. O encantamento da morena se desfez como um manto escorregando dos ombros, revelando uma mulher grisalha, um paletó cinzento. Uma Willow. Como era incapaz de criar seu próprio feitiço. Isso significava que um dos outros
ou criara para ela enquanto usava o seu próprio. 4 poderosos demoníacos e um marcado. Kenneth não tinha chance nenhuma. O elfo adotou a forma da fada azul do Pinóquio. Concordo. Não é preciso desperdiçá-la. Eu não sinto seus cheiros, Kenneth disse através dos lábios secos de nenhum de vocês. O sorriso da ruiva era desprovido de um único esboço de calor, ou humor sequer. Você pensava que era a única que podia criar a camuflagem? Assim que obtivemos os materiais, o resto foi simples. Naturalmente, admiro seu espírito pioneiro. A camuflagem foi muito inteligente. Vocês são traidores de sua própria espécie. Minha espécie? A Gwillon deu um passo à frente. Minha espécie são aqueles que querem me manter viva. Samael vai levá-los de volta, Kenneth murmurou. Vocês têm conhecimento de infiltrados que ele deseja. Você supõe que fala por Samael? A fada perguntou baixinho. Você é estúpida. A ruiva se levantou, removendo seu peso considerável, mas quando Kenneth tentou recuperar sua posição foi impedida. Com um simples estalo dos dedos da bruxa, seus braços foram esticados e as palmas das mãos fincadas na madeira no chão, à semelhança de uma crucificação. Gritando, ela lutou contra a mágica e se livrou, só para ser reposicionada tão depressa quanto na primeira vez. Ela continuou a lutar até que a exaustão se instalou. Assassinato calculado. Havia muitos deles, demoníacos que tinham usado sua própria criação contra ela. O plano fora perfeito, brilhante. Eles teriam fugido se não fosse pela intrometida Evangeline. Podemos fazer isso o dia todo, a fada afirmou arrastadamente. Ou acabar com a brincadeira para que você possa ir se reunir outra vez com seu querido Malakai no inferno. Malakai, seu marido, amante, parceiro no crime. A contribuição dele ao seu feitiço tornara a camuflagem possível e lhes custara a vida de Malakai pelas mãos vingativas de Abel. Vá ajudar os outros, a ruiva ordenou ao dragão. Seu olhar se moveu para Gwynwell. Bernard e eu vamos começar o treinamento. Callaghan se adiantou, limpando de si mesmo os detritos da parede de gesso. Pedirei explicações depois. Por enquanto, eu só quero saber como matar essa escrota. Kenneth fechou os olhos e pensou em Malakai. Capítulo 19. Que diabos há com você? Eva gritou, puxando o cabelo de Izzy. A fumaça turvava o corredor, se agitando pelo ar como um maremoto e ardendo em seus pulmões. Em algum lugar da casa, uma janela se despedaçou. Qual é? Izzy ofegou, buscando ar respirável. O problema com você, atacando Garza. Ajoelhando-se, Eva puxou a loira para cima e apontou para o lobo que devorava a garganta da investigadora naquele momento. Isso aí parece com Garza para você? Izzy ficou paralisada. Eva a pôs no chão e socou-a direto no queixo, nocauteando-a. Deixando-a no solo e lutou para ficar em pé, gritando, quando foi erguida e agarrada para se ver diante de uma constituição de aço. Você tinha que golpeá-la? Reed perguntou, os lábios no ouvido dela. Ele estava quente a ponto de chamuscar, como se estivesse concedendo uma grande quantidade de energia. Sim, na verdade eu tinha. A mão dele se apertou entre os seios dela, e alguma coisa que estava em torno de seu pescoço se soltou. Imediatamente, um excesso de emoção se derramou dentro dela. Emoções dele e de Alec, assim que eles se reconectaram. Alec se encaixou, mas a mente de Reed se fechou dentro da de Eva, como algo próximo ao desespero. Eva baixou os olhos para a mão dele, e em sua palma viu o amuleto no selo de Baphomet, a insígnia oficial da Igreja de Satã, um símbolo adornado pelo próprio Samael, porque ele achava que seu desenho era inteligente. Reed o deixou cair, revelando uma queimadura acesa em sua palma. O olhar dela se voltou para o lobo, que ergueu a cabeça e a fitou de soslaio
com seu papo sangrento, escancarado. As batidas na porta cessaram. Um momento depois, os sons de batalha ecoaram pelo pátio. Grunhidos e latidos, gritos e praguejos, berros. Therese da Kieva disse, preparando-se para sua própria luta. Não vou deixá-la aqui com ele. E eu não vou deixar Izzy com o lobo, mesmo que ela seja uma cretina, e mereça isso. Merda, ele a soltou, 2 segundos. Eva sentiu-o, recolhendo Izzy por trás dela, seguindo pela brisa suave que acompanhava seu vôo. Você pode me enfrentar na forma de um mortal? Ela incitou o lobo. Ou precisa ficar em forma de animal para vencer? O lobo se movimentou diante dela, tomando a forma de um fantasma que ela reconheceu. Ao menos devia ser um fantasma, visto que Eva já o matara uma vez. O reconhecimento a atingiu com força, seguida por um imediato calafrio pela sua espinha abaixo. Você, ela disse. Eu. Ele sorriu. O coração de Eva foi parar na barriga. Como poderia matar uma coisa que não morria? Você vai quebrar o volante se não relaxar, Gisele gritou para ser ouvida por sobre o rugido do poderoso motor do Mustang e do tráfego na estrada ao redor. Alec deu uma olhada nos nós de seus dedos esbranquecidos e sobressaltou-se por constatar um sinal visível de tensão que ele não sentia. Forçou-se a relaxar as mãos. Eles passavam voando por Gilroy, trançando pelo meio dos carros tão audaciosamente quanto possível. 45 minutos até Monterrey. Mas, de qualquer modo, devia ter sido 1h30 até Gilroy. Ali que cortara o tempo de viagem pela metade. Eles mudavam de pista entre 2 carros quando Eva golpeou seu cérebro como uma tonelada de tijolos, escurecendo sua visão e lançando sua cabeça para trás contra o encosto. Guinando, Alec perdeu o controle do Mustang, o carro balançando a traseira para lá e para cá e derrapando de forma imprudente. Gisele soltou um grito. Buzinas bramiram, pneus guincharam. Puxando o volante, Alec lutou para manter o veículo esportivo na estrada. Os demais automóveis passaram voando por volta dele. Foi apenas pela graça de Deus que alcançaram o acostamento da rodovia sem bater em outro carro. Puxando o freio de mão, ele conseguiu parar o Mustang com uma manobra abrupta, violenta a centímetros de uma grade de proteção. Meu Jesus Cristo, Gisele arfou. Que diabos foi isso? Ele soltou o cinto de segurança. Eu tenho que ir. O quê? A mão dele se estendeu e agarrou a dele. Ir para onde? Para McCroskey. O olhar dele se fixou no dela. Ele já está lá. Ele fugiu. Ela ficou imóvel. Oh, merda. Alec abriu a porta e pulou para fora. Continue dirigindo só para o sul e siga os sinais. Para onde? Para onde der. Anaheim, México, inferno. Você pode chegar lá de qualquer modo dentro de 1 ou 2 horas. O queixo dela endureceu e Gisele se arrastou até o banco do motorista. Vejo você lá. Não se deixe matar. Alec já tinha desaparecido. Eva olhou fixo para o filho adolescente do Alpha e se perguntou como ele poderia parecer o mesmo e, no entanto, estar diferente. Ela arriscaria o palpite de que Timothy teria uns 16 anos, 17 no máximo. Seu cabelo ainda era um emaranhado de ondas escuras que caía até seus ombros. Ele ainda tinha o queixo débil e uma boca de beicinho mal-humorada. Mas seus olhos cor de avelã eram mais frios, mais secos do que antes, sem alma, e afundados na maldade e na sede de sangue. Ele também estava nu em pelo, o que lhe despertou desejos. Garotos na puberdade nunca foram seu forte. Ela mantivera sua virgindade até quase os 18 anos, depois a entregar a Alec, um homem viril, potente, vários séculos mais velho que ela. As batidas na porta recomeçaram. Reed gritava palavras que ela não conseguia entender. Seu quase pânico, contudo, era palpável.
e deu coragem a Eva. O lobo usava sua magia para manter Reed do lado de fora. Eu vou entrar. Reed afirmou por telepatia. Fique viva até que eu consiga. Sem problemas, ela disse, por pura bravata. Na verdade, estava assustada a ponto de se sentir estupidificada. Um lobo com magia. Bem, aquilo é bem aquilo que ela sempre quisera. Em resposta, Reed apoiou-a do melhor jeito que pôde. A marca no braço de Eva começou a formigar e arder, bombeando adrenalina celestialmente ampliada através de seu organismo. Seus sentidos se afiaram, seus músculos ficaram mais robustos. Permissão garantida para dar um pontapé na bunda de algum demônio. Ele não pode voltar para você, como sabe. O lobo murmurou, circundando o cadáver de Richens. Eu nos fechei num feitiço de aprisionamento. Ótimo. Ninguém irá interferir enquanto eu o mato. Por anos, ele continuou, eu não pude controlar meu lobo e minha magia. Agora, graças a ser alimentado com papa de ossos e sangue de marcados, consigo controlar os dois. Quando compreendeu o significado daquilo, Eva expeliu o ar com força. Timothy estava trancado no forno em Upland quando ele explodiu. Um forno que fora preenchido com todos os ingredientes para fabricar a camuflagem dos demoníacos, incluindo papa de sangue e ossos de marcados, que era famosa por suas propriedades regeneradoras. É assim que eles fazem os cães infernais, Alec informou. Cães infernais. Eu explico assim que chegar aí. Alec estava do lado de fora com Reed. Seus heróis. Por azar, parecia que ela iria se manter presa, tentando se salvar. Contra um lobo com magia. Sem uma arma que pudesse ser eficaz. Eva deu um passo de lado diante dele, mantendo-o diretamente na sua outra ponta. Pelo menos, a maca mantinha a metade inferior do corpo dele fora de vista, embora mantivesse o cadáver mutilado de Richens perto demais para não ser desconfortável. Ela tentava não olhar. Eu não dou a mínima para sua angústia existencial ou sua infância de merda, Eva retrucou. Tudo que me importa é saber como matá-lo para que você fique morto. A fumaça saía pelo teto preto e cinza, como espectros em caça. No fundo da casa, o incêndio devorava a madeira e as paredes de gesso, com alegres carcarejos. Para piorar tudo, Eva encarava um híbrido que tinha muito mais experiência que ela a despeito de sua juventude. Dá um tempo, ele provocou, como se eles fossem amigos ou pessoas que gostassem uma da outra. Eu não quero matar você. Quero convertê-la para ganhar um presente. Você não é uma crente, de qualquer modo. Que importa de que lado fique. Eva sufocou com a fumaça. Você está brincando. Vou ganhar um carro de meu pai por isso. Seus olhos mortos brilharam com a ideia. Um Porsche, como aquele no estacionamento. As cadelas vão adorá-lo. Ela gostaria de atropelar o pequeno desgraçado com ele. Lançou um punhal flamejante para o seu lado direito só para ver no que dava. Depois, repeliu com outro lançado para o lado esquerdo. Quando ele se desviou do primeiro, o segundo se entalhou no seu ombro. Depois caiu numa jarra sobre uma caixa de papelão por trás dele e explodiu em chamas. O líquido incendiado se espalhou sobre o lobo e ele praguejou, tentando apagar o fogo com as patas. Eva ergueu os braços em triunfo, curtindo a energia selvagemente agressiva que a marca bombeava em suas veias. É isso aí. Puta estúpida. Os lábios dele se ergueram, deixando as presas à mostra. Babaca, ela revidou. Ele deu uma fintada para a esquerda, depois para a direita, tentando confundi-la. Eva preferiu rir. Foi um som trêmulo, não muito convincente, mas ainda era um choque ouvi-lo. O que era a intenção dela? Às vezes, blefar era tudo que um marcado tinha que fazer para manter a tensão nivelada. O lobo grunhiu e empurrou a mesa sobre ela, o que a fez saltar de pronto para trás. O corpo de Richens caiu aos seus pés.
Ela não percebeu que possuía uma arma afinal. O temperamento dele. Eva já o vira em ação na última vez em que se encontraram, quando ela o provocava. Timothy se tornara descuidado e violento. Ele iria correr direto para ela, desferindo chutes até ser derrubado de bunda no chão. A casa está pegando fogo, Alec disse. Não é uma merda. Pensei que estava cheirando a churrasco. Você é que vai virar churrasco, Reed retrucou zangado, se não sair correndo daí. Pela algazarra do lado de fora, ela supôs que eles estivessem brigando. Esperava que fosse com demoníacos e não com um outro. Que saco, ela disse. Eu esperava ficar um pouquinho por aqui. É tão agradável e... Eva! Eles gritaram em uníssono. Você deveria ter desfeito o encantamento antes de matar Laurel, ela disse ao lobo, para deixá-la ver com quem esteve transando nas últimas 3 semanas. Ou ficou com medo? Eu não tenho medo de nada. Eu fiz o que nenhum demoníaco jamais fez. A fumaça começou a engrossar e baixar do teto, espiralando em torno de suas cabeças e agredindo suas vias respiratórias. Ela falou que você era horrível de cama, ela prosseguiu. Nem o refinamento. Mas o disfarce de Anthony era sexy o bastante para tornar a coisa suportável. Ficou pensando no que ela teria pensado se tivesse visto que você era apenas um garotinho. Eu não sou um maldito garotinho. Eva abriu a boca para continuar, mas ele arremessou uma bola azul brilhante direto sobre o seu externo. O impacto tirou seus pés do chão e a fez bater num caixote do tamanho de uma geladeira. Eva se chocou contra a madeira compensada e afundou na serragem. E o quarto girou devido à força do golpe. É tudo de que você é capaz? Ela falava com dificuldade. Não admira que Laurel ficasse entediada. Timothy saltou sobre a maca revirada e aterrissou agachado. Você devia tê-lo ouvindo me pedindo para fodê-lo, ele rosnou. A cadela não queria parar nunca. Eva se espremeu, se livrou da caixa e caiu de joelhos, sorvendo o ar cheio de cinzas para dentro de seus pulmões doloridos. A marca ajudava a se curar depressa, mas não a tornar invencível. Ao menos havia menos fumaça perto do chão. É o que você diz, mas não foi o que ela me contou. Os dedos das mãos e dos pés dele se encobridaram, tornando-se garras. A pele em suas costas ondulou com pelos, depois retornou a ser pele. Eu vou lhe mostrar, ele grunhou avançando. Eu vou foder você até que você grite. O chão desapareceu. Eva se flagrou levitando em um pé acima do piso, na madeira de lei. Depois bateu de volta com força contra ele, caindo escarrapachada. A magia paralisou. Ela não podia mover mais que a cabeça e os dedos das mãos e dos pés. O medo serpenteou insidiosamente pelas suas entranhas, a despeito do firme bombeamento de adrenalina e sede de sangue em suas veias. O lobo foi se aproximando, metade garoto, metade besta. Ele a olhava de soslaio, os olhos triunfantes, seu pênis duro. Eva riu com suavidade, sabendo que ela iria se sair maravilhosamente bem ou falhar miseravelmente. Faça o que achar pior, ela provocou. Com um pau tão pequeno assim, não vou nem sentir. Timothy pulou, transformando-se em lobo no meio do salto. Ela esperou, aguentando até o último momento possível, tremendo como uma folha e grata por não poder vomitar. Como em câmera lenta, ele foi até Eva e pairou acima dela. Sua boca era ampla, seus dentes estavam arreganhados. Agora ela sussurrou, cruzando os dedos para que desse certo. Uma espada de prata coberta de chamas apareceu em sua mão, apontando para o alto e preparada. Timothy se espetou diretamente. A lâmina deslizou para dentro dos pelos e da carne como uma faca quente derretendo manteiga. Um uivo horrendo se transformou num gorgorejo doentio. Quando o demoníaco mágico, quando o domínio mágico que ele tinha sobre ela se afrouxou, Eva rolou para o lado, assumindo o topo.
Ela guinou. Ela guinou e se pôs de pé, livrando a espada e enfiando-a mais fundo com toda a sua força. No momento em que a ponta atingiu a madeira de lei, tanto a cabeça cortada quanto o corpo se desintegraram em cinzas. Eva! Anjo! Ela girou para encarar os dois homens que investiram sobre a casa. Livre da necessidade de vigiar o lobo, Eva se deu conta do estado da construção. O fogo lambia as paredes do corredor, indo em direção ao ar livre, trazido pela porta da frente. A chama, a que ela dera início na sala de estar, se espalhara até a cozinha. A casa inteira crepitava em protesto, estremecendo ao sentir seu colapso iminente. Alec a pegou primeiro, puxando-a para cima e jogando-a sobre seu ombro. A espada caiu com estrépito no piso. Hora de dar o fora, ele murmurou. No instante seguinte, ela se descobriu junto ao porche, desorientada e mal conseguindo respirar. Pilhas dobradas de cinza pontilhavam o gramado, bem como corpos de dois guardas marcados. Dois lobos lutavam com aqueles que permaneciam resistindo. O dragão agia como cobertura para os marcados, vomitando fogo, segundo as direções brandadas pela Gwynlon, que estava no topo do teto da van. Ele está morto? Eva arfou, pendurando-se em Alec, enquanto o céu girava loucamente acima dela. O lobo está morto, mesmo desta vez? A voz de Reed soou contida e furiosa. Eu diria que sim. Tem certeza? Ela insistiu. Nós o queimamos aquela vez e o filho da puta voltou. Alec apertou os lábios na testa dela e a soltou. Cinza é cinza. Não há como voltar dela. Você pode tirar Montevista daqui? Eva piscou. O quê? Ele apontou para o banco de passageiros, onde o guarda jazia dilacerado, sua camisa preta cintilando umidamente, a garganta estraçalhada e jorrando sangue. Se ele fosse mortal, estaria morto havia muito tempo. Como marcado, estava muito perto disso, sem defesa e vulnerável. Reed pôs as chaves com força na palma da mão dela. Vá! Um uivo penetrante cortou o ar. Ao virar as cabeças, eles viram um lobo monumental nos degraus da frente. Ele os encarou, com os dentes arreganhados e os olhos vermelhos brilhantes. O diamante branco de sua testa revelou a Eva sua identidade, mas ela perguntou mesmo assim. Aquele é o pai? Cai fora daqui, porra! Alec gritou, suas asas batendo firmes com tanta força que Eva ficou grudada à capota. Reed se juntou à briga, e os dois irmãos se lançando para a frente, interceptando o lobo, que investiu sobre Eva, acompanhando de ambos os lados por dois lobos. Asas negras e brancas, poderosos corpos masculinos, bestas ferozes. Eva ficou hipnotizada pela visão. O eterno conflito entre anjos e demônios, os gritos de guerra e uivos de dor, o cheiro de fogo e cinza, de sangue e urina. Rollins! A voz débil de Montevista trouxe-a de volta à realidade num estalo. Eva abriu a capota do carro, saltou para a porta do lado do motorista, do conversível aberto e pulou sobre o banco. Girou a chave na ignição e o motor poderoso rugiu como um sonho. Ela saiu guinchando em ré do estacionamento, atropelando um lobo que a atacava no processo. Agarrando o câmbio com força, Eva pôs a transmissão em funcionamento e acelerou. Ajustou o espelho retrovisor, tentando ver o tumulto atrás de si. Montevista gritou de terror. O olhar de Eva disparou para frente, e ela gritou também. Acionou o breque. A traseira do Porsche deu rabanadas furiosas, o carro derrapando primeiro pelo lado do passageiro abaixo. E direito, sobre a besta do tamanho de uma casa, cor de carne, que vinha como um foguete em sua direção. O carro sacudiu e parou. Estou ferrada. Ela suspirou, depois tossiu quando seus pulmões arderam. Aquele era o cão infernal? Vire e fuja, Alec ordenou. Somente os demoníacos podem matá-lo. Isso não era mesmo uma maldita inconveniência? Eva olhou para a casa em chamas. Lá atrás, os dois homens alados que circulavam abaixo sobre ela, combatendo os lobos que jorravam de um amplo buraco no chão.
Satã enviara reforços. Eles não podiam lidar com a criatura gigantesca do inferno ainda por cima. Não havia solução. Um lobo se soltou da refrega e correu em direção a ela, babando, a espuma escorrendo sobre a garganta. O alfa. Eva deu partida de novo no carro e, parando, fez um rodopio, se arremessando sobre o lobo com a mesma intenção imprudente que ele exibia. Se era apenas um jogo de brincadeira entre um canino e um carro, ela saberia quem ia vencer. Mas contra um lobisomem... Eva agarrou o volante com mais força e mudou a marcha em sucessão rápida. A um passo distante do impacto, o lobo saltou sobre o capô, com as garras enormes penetrando o metal. Ele rugiu para ela através do para-brisas, seus olhos vermelhos furiosos e cheios de maldade. Ele mergulhou de cabeça no vidro de segurança, despedaçando-o. Era o máximo em maldição. Reduzindo a marcha, Eva puxou o volante com força para a esquerda e girou o carro, derrapando pela rua vazia e atingindo meio-fio. A batida deslocou o lobo, que deslizou sobre o capô e quase caiu antes de recuperar o equilíbrio. Ela acelerou, colocando o Porsche à prova, ao correr em direção ao descomunal demoníaco que se aproximava. De 0 a 100 em menos de 4 segundos. Isso pode não funcionar, ela gritou para Montevista. Mergulhe nas chamas da glória, ele respondeu. Dê-me sua pistola. Montevista tirou a arma do coldre de sua coxa, destravou-a e a estendeu. Eva mirou e disparou no lobo, a Glock se autocarregando e descarregando sem parar. A sexta bala ampliou o buraco no ombro do Alfa e penetrou do outro lado, atingindo o cão infernal. Coberta de sangue de lobisomem, a bala entrou na carne do cão. Eva continuou a fazer fogo, atingindo as costas do lobo, para ferir o cão com quase todos os tiros. O cão infernal urrou de fúria e arremeteu. Eva acelerou. Com o Alfa como um ornamento na capota, ela atingiu a cabeça da besta seguidamente. A cabeça do lobo afundou pelo focinho até a barriga do cão infernal, antes que ele se desintegrasse em cinzas. O demoníaco berrou, em seguida explodiu, espirrando um dilúvio de sangue sobre Eva e Montevista. Incapaz de enxergar, ela passou com o Porsche sobre o meio-fio e colidiu com Carvalho. Os airbags inflaram e sua cabeça bateu com força na almofada, para depois voltar para o encosto do banco. O mundo deu uma parada abrupta. Eva gemeu e olhou para Montevista. Ele tombara sobre o paralama, os olhos abertos e sem visão. Chorando, ela tentou abrir a porta do lado do motorista, mas não conseguiu. Braços fortes puxaram-na para fora. Eva caiu no abraço de Reed com um soluço de alívio. Ele está morto. Montevista está morto. Os braços que a apertaram tremiam. Vocês são os malditos malucos, sabe? Completos insanos. Que diabos estavam pensando? Pensando? O cérebro dela parara de funcionar quando o Alec a arrancara da casa. Uma enorme explosão sacudiu o chão sob eles. Olhando para cima do ombro de Reed, ela viu chamas do duplex se erguerem em direção ao céu. Outro enorme boom fez com que Eva enfiasse a cabeça no peito largo. Foi quando seus pés deixaram o chão e se moveram. O quê? Gasolina. Reed a jogou por sobre o ombro, como Alec fizera. Eva sentiu o cheiro, então. Ergueu a cabeça para olhar e descobriu Alec correndo na direção deles. Eles mal chegaram ao lado da rua quando o Porsche imitou a casa, explodindo num ímpeto de chamas. Reed a pôs no chão e fitou a destruição com um braço em torno dos ombros de Eva. Alec os alcançou e se pôs do outro lado dela. A luz das labaredas gêmeas deixou-o iluminado, clareando de um modo que fez com que Eva olhasse 2 vezes. Você está bem? Ele quis saber. Eva deu batidinhas em si mesma, procurando qualquer ponto de dor ou ossos grotescamente ressaltados. Acho que sim. Uma loira desconhecida de short e regata veio correndo até eles. Totalmente inacreditável, ela gritou.
Nós conhecemos essa pessoa? Reed perguntou. Conhecem agora, Alec afirmou, soando resignado. Apresento-lhes Gisele, a quimera. Ela foi para cima do cão de Samael. Gisele gritou, agarrando a cabeça. Um aro de volante cromado em chamas rolou na direção deles e fez uma trêmula parada no meio-fio. E destruiu mais um carro caro. Alec meneou a cabeça. E explodiu outro edifício, Reed acrescentou. Que é que isso importa numa hora dessas? Eva lutava para se manter aprumada. Tudo em torno dela girava como um peão. E sangue e pele escorriam de seu cabelo e de suas roupas. Se eu pensar em como esse lugar ficou desse jeito, Reed murmurou, posso me tornar um louco furioso total. O Porsche desabou com um gemido ruidoso. A porta do passageiro estourou e se abriu, e o corpo carbonizado de Montevista caiu livre. Eva achou que ia desmaiar. Depois o corpo se levantou e caminhou em sua direção, e ela realmente desmaiou. Capítulo 20. Estou realmente impressionada com sua performance, Evangeline. Eva olhou fixo para a loira estonteante à ponta da mesa de conferência e sentiu-se pouco à vontade. O modo como Saraquiel dissera seu nome fora sinistro, assim como era sinistra a intensidade com que ela observava. Elas estavam em uma das salas de conferência da Torre de Gadara. Além de Eva e Sarah, Reed e também Alec se achavam presentes, além de Montevista e Henk. Em uma das paredes, um painel de telas de vídeo transmitia matérias dos escritórios dos demais arcanjos. 5 rostos absurdamente belos a encaravam, observando-a com a mesma intensidade de Sarah. Manter-se imóvel e não se contorcer com nervosismo exigia cada migalha de autocontrole que Eva possuía. 2 dias atrás parecia que o Armagedon havia chegado. Hoje, eles tomavam chá num atendimento ao estilo vitoriano, recapitulando os eventos que constituíram o pior desastre de treinamento na história dos marcados. O que fez você pensar nas fotografias? Sarah perguntou a Eva. Eu precisava de provas. Suspeitei que houvesse um traidor no grupo, depois que Reed e eu estabelecemos uma cronologia para o assassinato de Molenar, uma vez que Claire fora aquela que fornecera uma referência, e ela não tinha um álibi. Pensei nela a princípio. Só quando vi a fotografia percebi que Romeu, um garça, tinha uma marca visível também. Foi que me ocorreu, ele fora o único que se apresentara como voluntário para colocar as braçadeiras em todos. Na certa, porque não queria correr o risco de ele ou sua avó serem apanhados. Você não viu isso quando a leu, Hank? Miguel perguntou, sua voz tão calma quanto uma harpa. Eva se manteve cabisbaixa, incapaz de olhar para ele sem estremecer. Por mais lindo que Miguel fosse, com seu belo cabelo negro e olhos azuis, brilhantes, também era aterrorizante. Havia alguma coisa de letal nele. Uma escuridão em seus olhos que surgia profundezas voláteis, assustadoras. Se alguém lhe dissesse que Miguel era Satã, ela acreditaria. Por mais terríveis que Raguel e Sara fossem, eles pareciam quase amigáveis em comparação a ele. A última vez que a li foi antes de ela ver as fotos. No momento sob o disfarce de um homem, Henk se reclinava com estudada despreocupação e oferecia um ocasional sorriso de apoio a Eva. Eu sabia que ela suspeitava de alguém e segui seu plano de adotar o disfarce dos caçadores de fantasmas, mas estava sem pistas quanto à identidade dos demoníacos até depois que eles atacaram. Eva esperava que alguém perguntasse por que Alec e Reed não sabiam, levando em conta a intimidade deles com sua mente, mas ninguém perguntou. Eles não sabem que somos conectados, Alec informou. Ela olhou para ele. Estava sentado no extremo oposto de Saraquiel à mesa, enquanto Sara se vestia de maneira impecável num terno com um pantalona vermelho sangue,
A Alec usava seu próprio traje clássico de calça jeans surrada e camiseta justa. Seu cabelo precisava de um corte, e profundos sulcos cercavam os lados de sua boca. Mas nada depreciava sua aparência. Ele estava ainda mais infernalmente sexy. Seus olhos escuros se estreitaram com suavidade. Estamos mantendo as informações escondidas deles, por enquanto. Mas vamos ter que descobrir como você escondeu as informações de nós. Eva encobriu seus pensamentos de propósito. Eles acreditavam com tanta certeza que o sistema de marca era impenetrável pelos demoníacos que se recusavam a ouvi-la. Mas ela não deveria ser incapaz de encobrir seus pensamentos deles. Foi o pendor de Henk, por cabelos ruivos em todos os seus disfarces, que me deu uma ideia, Eva insinuou, ganhando uma piscadela dele. Como os demoníacos entraram na classe para começar. Uriel parecia o mais descontraído dos arcanjos, mas isso não o tornava menos intimidador. Até onde percebemos, Alec disse, eles estavam vigiando a firma de Sarah. Quando o verdadeiro Antônio Gaza e Claire Dubois se tornaram marcados, Timothy e Kenneth se apossaram de suas identidades. Assim que entraram em treinamento, as atividades sexuais de Timothy com Hogan o mantiveram cheirando como um marcado. Kenneth usava óculos, que tinha armações porosas e encharcadas num concentrado de proteínas sanguíneas de marcado. Seus cosméticos também estavam embebidos dele. O agente mascarante era ministrado com regularidade por seus relógios de pulso, que mantinham reservatórios em contato com a pele. Há algo mais que a mera aparência e o cheiro numa entidade, Sarah afirmou na defensiva. Se assumirmos que a teoria de Les Goldman é verdadeira, é provável que eles usavam os cães infernais. Os cães absorviam as memórias de Garzan e Dubois, que repassaram para Timothy e Kenneth, porque os dois marcados tinham ainda que ser indicados a um treinador. Eles não tinham a habilidade de enviar um sinal. Não havia meio de ninguém saber que eles estavam mortos. Refresque a minha memória, Rafael pediu. Por que esperamos até depois do treinamento para designar os marcados para seus treinadores? Porque o contrário disso é uma chatice, Reed, vestido um terno versátil de 3 peças, punha na obscuridade todos os demais na sala, exceto Sarah, que olhava analiticamente com óbvia cobiça. Eva tentava não pensar sobre como isso a incomodava. Os aprendizes ficam mandando sinais durante os exercícios, distraindo os treinadores sem necessidade e pondo os outros marcados em perigo. Podia haver mais impostores, Eva sugeriu. Todos olharam para ela. Sarah balançou a cabeça. Assim que se formassem e estabelecessem uma conexão com o treinador, eles seriam descobertos. Mas quanto dano poderiam ter causado nesse interim? Gabriel, com sua conduta inabalável, fez Eva lembrar-se de Raguel. Ambos os arcanjos projetavam a aparência de terem um âmago tão sólido que isso os tornava imperturbáveis. Os outros pareciam mais volúveis. Nós devíamos testar todo o marcado destreinado para termos certeza. Montevista. A voz de Remiel fluiu através da sala. Como você se sente? O guarda se endireitou. Melhor que sempre, na verdade. O arcanjo voltou a olhar para Henk. Pode explicar o que aconteceu? Por que Montevista está conosco hoje? O mesmo que aconteceu com o filho de Greenspan. Henk afirmou. Em resumo, calor elevado, combinado com um agente mascarante. Há outros fatores envolvidos, DNA animal, um feitiço ou dois, mas este é o ponto principal. Os cães infernais foram viabilizados usando-se uma mistura de sangue, ossos, semelhante à da camuflagem de demoníaco. E, assim, quando o sangue do cão respingou em Montevista e o carro explodiu, isso criou uma situação não diferente do incidente no forno. Só Jeová deve ter o poder de preservar a vida, Miguel disse, numa entonação que fez Eva querer se esconder debaixo da mesa.
Temos alguma ideia de quantos cães infernais existem? Sarah indagou. Um. Um macho. Eva matou a fêmea. Eu dei um jeito nos filhotes. Isso deixa apenas o reprodutor. Soubemos alguma coisa sobre Raguel? Não, Uriel. Reed meneou a cabeça nada. Talvez ele esteja morto. Jeová nos teria dito se isso fosse verdade, Alec objetou. Honestamente, Eva pensou que era bem foda que Deus não dissesse a eles como resgatar Raguel. Mas essa não era uma discussão que ela iria travar na presença daqueles seres. Eu tenho uma coisa. Eva estendeu a mão para o celular que Montevista, prestativo, colocou à sua disposição. Ela deu uns piparotes no menu até chegar aos toques de descagem. Depois, tocou no que queria. Quando ouvi a canção da primeira vez, eu a reconheci como sendo de Paul Simon. Minha mãe é uma grande fã, mas não consegui localizar o nome. Agora eu sei que é Jonas. O grupo se a encarou. Dizem que Jonas foi engolido por uma baleia, ela cantou baixinho, mas eu digo que isso não foi verdade. Mas silêncio. Jonas não sobreviveu na barriga da baleia e saiu ileso. Não pode ser coincidência, certo? Sempre me disseram que não existem coincidências. Montevista fez que sim. Me impressiona a forma como você captou isso. Obrigada, senhorita Hollins, Gabriel disse. Nós vamos partir daí. Partir de onde? Eles iriam até o inferno? Rafael se moveu para a frente. Quantos dos aprendizes de Raguel restaram? 3. Os dedos de Alec tamborilaram no topo da mesa. Hollins, Callaghan e Slayer. Eles terão que se juntar à próxima classe. Rafael curvou sua cabeça escura. Apenas Sarah e Uriel eram loiros. Para ler alguma coisa em sua escrivaninha. Que será de Miguel? Eva engoliu em seco. Eu posso começar de onde Raguel terminou, Sarah sugeriu. Já que estou aqui agora. Merda. O palavrão veio de Reed e Alec ao mesmo tempo, o que deixou Eva confusa. Mas os demais arcanjos de pronto concordaram. Obrigado por seu estímulo. Sarah olhou, tanto para Eva quanto para Montevista. Vocês dois estão dispensados. Eles se levantaram e deixaram a sala. Eva não olhou para trás, não tinha que olhar. Se Alec e Reed tinham algo a dizer, eles o fariam dentro de sua mente, não com suas bocas. Vamos viver para seguir na luta. Montevista piscou para ela. Eva estendeu a mão e apertou a dele. Estou feliz. Por mais estranho que parecesse, ela estava de verdade. Capelo e Becca. Eva nunca imaginou que iria usá-los de novo. No entanto, ali estava ela, caminhando num palco com um diploma na mão e uma multidão de marcados formados aplaudindo furiosamente. O dia estava claro, na cálida perfeição, no extremo sul da Califórnia. Os raios de sol que se punham pareciam uma bênção vinda através do céu da torre de Gadara e caindo sobre a multidão no átrio lá embaixo. Era o começo da noite de domingo, e o escritório estava fechado para o público. Eva desceu do palco, e uma figura alta e escura a interceptou. Parabéns. A voz de Reed era um ronronar sedutor. Ele estava sempre trajado com primor, mas hoje parecia vestir-se de um modo ainda mais especial. Seu terno cinza grafite era completado por uma camisa de um branco imaculado e uma gravata azul, ovo de tordo. Seu cabelo estava perfeito, tanto no comprimento quanto no penteado. Seu cheiro era sutil, mas absorvente a ponto de atrair uma mulher a se aproximar mais para dar uma inalada mais profunda. As armadilhas externas civilizadas eram muito enganadoras. Debaixo delas havia um homem primitivo, com arestas muito duras. Mas ela ainda o preferia assim. Eva tirou o capelo da cabeça. Obrigada. Tem algum plano para esta noite? No fundo de seu coração, Eva esperava que Alec entrasse em contato, ao menos nesse dia. Mas ela não ouvira nem ouvira falar dele desde a reunião com os arcanjos havia mais de um mês. Levando em conta que eles moravam vizinhos um do outro e seus apartamentos compartilhavam uma parede, ela podia apenas concluir que ele a estava evitando.
Os pais dela supunham que ele tinha rompido. Eva deduzia que sua ausência na formatura era prova disso. Não, plano nenhum. Que tal sair para jantar? Eu adoraria. Reed se mantivera à distância também, embora mentalmente estivesse presente. Havia boatos de que rolava um caso entre ele e Sarah, o que o mantinha ao longe. Aqueles cochichos mantiveram Eva totalmente focada pelos últimos meses de aula, o que na verdade não fora difícil, levando em conta quão intensivo o treinamento era. Embora não fosse dito de forma explícita, havia uma percepção de que eles estavam sendo preparados para algo mais que apenas a caça normal de demoníacos. Eva esperava que estivessem sendo treinados para ir atrás de Gadara. Ela ainda acreditava que ele estava vivo em algum lugar, esperando que fossem resgatá-lo. Dê-me um minuto, ela pediu, para eu me trocar. Meio que esperando uma grosseira oferta de ajuda, ela ficou surpresa quando Reed apenas assentiu com a cabeça. Meu carro está ali na frente. A gente se encontra lá? Certo. Ela sentiu que algo estava diferente nele hoje. Estava mais sombrio, talvez mais sério. Eva tirou com pressa a beca numa antessala. Retocou o batom e ajustou a alça de seu vestido de cetim preto. Dando uma pausa, avaliou sua aparência. Os saltos de tira, que ela não usara por tanto tempo, causaram dor em seus pés. O vestido que ficara um tanto largo, agora que ela vinha se exercitando muito. Os brincos de argola de prata, que seriam um risco numa luta. Ela se autorizaria uma margem de segurança, deduzindo que ganhara o direito de se vestir com formalidade e ser normal. Ainda mais na segurança da Torre de Gadara. Agora ela se sentia grata por parecer apetitosa. Se seu próprio ponto de vista, porque ao menos por uma vez se harmonizaria com Reed em vez de parecer um caso de caridade ao lado dele. Eva encontrou no passeio circular, encostado à porta do passageiro de um Lamborghini, um galardo Spider prateado. A capota estava baixada, seus vidros também. Juntos, o mala e a máquina formavam uma combinação letal. Uma respiração parou ao vê-los. Sua respiração parou ao vê-los. Reed a encarou por um momento longo e tenso, em que ela teve certeza de que ele a despira mentalmente. Eva quase pôde sentir isso através da ligação entre os dois. O caminho de seus dedos sobre sua pele, quando ele tirava suas alças, a pressão de seus lábios sobre seu pescoço, o gemido surdo de desejo. No entanto, ele não agira assim de modo algum. Isso era mais o estilo de Alec. Reed era duro e desordenado. Um cara pode mudar, Reed murmurou abrindo a porta para ela. Eva riu quando ele deslizou para o assento. Quem disse que eu quero que você mude? Ele a levou ao Savannah na praia, na Pacific Coast Highway, não muito longe de onde ela morava. Os dois se sentaram junto a uma janela, mas Eva não apreciou a vista para o oceano. Estava ocupada demais, analisando Reed e tentando descobrir o que estava pensando. Ele parecia melancólico, o que não combinava com o jantar comemorativo. Então ela começou, quebrando o silêncio. Você sempre leva marcadas diplomadas para jantar? Os lábios de Reed se cerraram, depois ele balançou a cabeça. Elas não são designadas para um treinador antes de passar uma semana da formatura. Então, a que devo essa honra? Houve uma pausa arrastada antes dele dizer ríspido. Hoje foi o dia em que você finalmente concluiu que está solteira. Uau, ok. Isso é um encontro romântico? Sim. Estou fazendo errado. Levou um momento para Eva perceber que ele falava sério. Um tremor interno a percorreu. Ela não devia estar surpresa com um encontro romântico real, que o encontro romântico real não fizesse parte do repertório dele. Reed era o tipo de homem que conquistava uma mulher só por lhe lançar aquele olhar. Diabos, fora assim que a conquistara. E então ela viu-se na escada da torre de Gadara, tendo a transa de sua vida. Eva se recostou no espaldar. Você está um pouco tenso.
Ela o aconselharia a beber um pouco, mas substâncias alteradoras de mente não faziam efeito sobre seres celestiais realçados. O corpo é um templo e toda aquela conversa. Relaxe-me então. Ali estava ele, o homem das cavernas de Reed. Devo cantar ou dançar? Já ouvi você cantando, então não, obrigada. Mas dançar? Depende. Será uma dança exótica? Cretino. Ele estendeu a mão e pegou-lhe os dedos. Mostre-me como não ser desse jeito. Estou querendo aprender. Para onde isso vai levar? Para um banheiro, se você continuar tentando se gabar. Além daí, ele deu de ombros. Diabos, se eu sei. Não estou preparada. Ela foi franca. Os olhos escuros dele exprimiram diversão. Nem eu. Mas continuarei saindo com você. Você continuará se vestindo desse jeito. E nós vamos curtir a viagem, aonde quer que ela nos leve. Eva tomou um fôlego profundo e topou. Muito bem, combinado. Foi um grande alívio que Eva se livrou de seus saltos no elevador. A imagem de Reed encostado no carro dele, na garagem subterrânea de seu condomínio, ficou indelevelmente gravada em sua mente. Ela desconfiou de que a seguiria em seus sonhos. Alec uma vez a olhara com um apetite semelhante. Era difícil deixar de querer ser desejada daquele modo. O elevador chegou ao andar do topo e as portas se abriram com um ding suave. Andando sem ruído pelo corredor, Eva estacou. Alec estava sentado no chão, com jeans preto e jaqueta de couro de motociclista, com as costas contra a parede, entre os dois apartamentos e as pernas compridas estendidas à frente. Ele se levantou ao vê-la. Oi? Ela apenas o encarou. Você parece fabulosa, Alec murmurou. Você parece diferente. Mais escuro, mais magro, seu cabelo uma juba de seda negra que caía sobre seus ombros largos, mas ainda havia o brilho dourado de um arcanjo. E a distância entre os dois se abriu ainda mais ampla que antes. Alec fez que sim, esperando. Por que você está aqui fora? Ela perguntou, apontando para a extensão do corredor. Estava esperando por você. Podia fazer isso em seu apartamento. Não quero distrações que me impeçam de pensar em você. Argumentando ou enrolado, mas também quando ela o entendera de fato. O homem era um mistério. Eva não quis soar ressentida ao dizer: Eu me informei hoje. Eu estava lá. Parabéns, estou orgulhoso. Eu não o vi. Eu a vi. Seus lábios se cerraram, saindo com Abel. Não tenho notícias suas há um mês. Alex se aproximou dela. Eu tenho viajado, pesquisado o que aconteceu com a gente. Podia ter ligado, mandado um e-mail, escrito uma carta. Sim, ele se aproximou dela. Sua mão se ergueu para colocar o cabelo de Eva para trás da orelha. A princípio, eu pensei que o melhor era ficar longe de você. Não é mais o meu mentor? Não, enquanto você estava no treinamento. E agora? Alex suspirou pesaroso. Há uma coisa em mim, anjo. Eu não sabia que ela existia até que me tornei um arcanjo. Ela franziu um senho. Alguma coisa em você? Não posso explicar, a não ser que quero mantê-la longe de você. Eva suspirou. O que quer me dizer com isso, Alec? Quero que diga que me deixará tentar consertar. Consertar o quê? Eu e você. Contornando, ela arrumou para seu apartamento. Eva. Alec a seguiu. Ela destrancou as múltiplas fechaduras que uma vez tinham lhe dado uma sensação de segurança, pondo seus sapatos sob o console junto à porta e a bolsa no topo dele. Eva olhou para Alec em pé na soleira. Como você se sente em relação a mim? Ele não se fez de desentendido, confuso e distanciado. Não me ama mais? Eu quero amar você. Sua voz profunda era baixa e ardente. Lembro como era amar você. A cabeça dela doía. Eu acho que você precisa descobrir o que está fazendo de sua vida antes de tentar me amar.
Alec entrou e fechou a porta. O que é mais importante? Que alguém queira você porque não pode evitar, por causa dos hormônios e da reação química de seu cérebro, ou alguém que a queira porque escolheu querer você, porque tomou a decisão consciente de querer você. Eva gemeu. Você está complicando demais. Começaremos devagar, ele sugeriu, aproximando-se e movendo-se com decisão. Como assim? Ela perguntou desconfiada. O sorriso dele fez os dedões dela se enroscarem. Uma viagem em minha moto ao longo da costa. Lenta o suficiente para você? O olhar de Eva se estreitou. Longe de inocente, uma viagem em sua Harley iria colocá-lo nos braços dela e entre suas pernas. O brilho nos olhos dele revelou que Alec estava sentindo a mesma coisa. Só se eu dirigir, ela disse. Ele hesitou, bem consciente do que ela falava sobre mais do que a moto. Do contrário, não haverá negócio, ela pressionou. Ótimo combinado. Um frio na barriga. Onde ela já ouvira aquilo? Por um segundo, Eva pensou em como isso iria funcionar. Mesmo agora, ela podia sentir os dois homens hostis em sua cabeça, de costas viradas um para o outro. Então deu de ombros mentalmente. Todos sabiam o que acontecia. Todos eram adultos. E ela era uma mulher de um homem só. Eles se manteriam a uma distância segura por uns tempos. No momento em que pensou nisso, Eva sentiu como a coisa daria certo. Sorrindo, rumou para o corredor para trocar de roupa.